Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade, para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação, aquilo que Jesus deixou bem explícito no seu Evangelho, que para alcançarmos aquele reino dos céus é necessário nascer e renascer, quantas vezes forem necessárias. E agora aqui, para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho, conosco, nossa querida Marilza, professora, nossa querida Maria Antônia. Então, hoje, nós, antes de iniciarmos o nosso estudo, lemos sempre uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. E a mensagem de hoje, para a nossa reflexão, é a 145, a 145. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Assim, a nossa mensagem de hoje, para a nossa reflexão inicial, você é o que pensa. Então, devemos pensar sempre positivamente em relação à vida. Não é? E agora, queridos amigos e irmãos, estamos agora iniciando o nosso programa e iniciamos sempre com a prece. Então, é elevar nossos pensamentos ao Mestre querido, Jesus, meigo Rabi, de nossos corações. E assim, mais uma vez, pedindo a presença dele entre nós, porque ele, assim, se referiu no seu Evangelho, onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele aí estaria. E também não cita religião nenhuma. É importante ressaltar em nossa prece inicial, onde dois ou mais se reunissem em nome dele, ele aí estaria. Que Jesus é este amor, amor incondicional que ele tem por todos os seus irmãos menores, que somos nós. Assim, mais uma vez, evocando a sua presença entre nós, com as suas bênçãos, com a sua luz, que possa nos inspirar, nos intuir para compreender mais os seus ensinamentos. E, igualmente, contando com a presença desses amigos espirituais e com a permissão do nosso Pai Criador, vamos dar por iniciado o nosso encontro de hoje, o nosso programa espírita Amor e Caridade de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora, como dissemos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Mas antes, em alguns programas, eu andei esclarecendo a prática da doutrina espírita e aquilo que ela não pratica,
Então, nós fizemos umas anotações ao inverso. Então, o espiritismo, para poder entender, que muitas pessoas, né, Marisa? A gente sempre tem uma noção equivocada, né, da doutrina. Bom, o espiritismo é uma doutrina religiosa, sem dogmas, sem liturgia, sem símbolos, sem sacerdócio organizado. O espiritismo não adota em suas reuniões e em suas práticas. Ressalta-se, não adotamos essas práticas, quais sejam. Primeiro, paramentos ou quaisquer vestes especiais. Ingestão de vinho ou qualquer bebida alcoólica. Incenso, mirra, fumo ou substâncias outras que produzam fumaça. Altares, imagens, andores, velas ou quaisquer objetos materiais. Talismãs, amuletos, orações miraculosas, bentinhos, escapulários ou quaisquer objetos semelhantes. Nada disso. Confecção de horóscopos. Às vezes a pessoa confunde, acha que o espiritismo, né, ele tem em suas práticas confeccionar horóscopos. Não, absolutamente. Exercício da cartomancia, da quiromancia, da astronomia e outras mancias. Promessas e despacho. Não praticamos isso. Então, resumidamente, o espiritismo não recebe, também importante ressaltar, pagamento, nem dízimo, por toda ou qualquer graça conseguida em benefício do próximo. Então, volta e meia é bom sempre lembrar, né? O esclarecimento, porque às vezes a gente encontra pessoas, né, Antônia e Marilza, que têm uma ideia totalmente errônea, né? Equivocada da doutrina espírita. E é uma doutrina em que praticamos, ou nos esforçamos em praticar, o Evangelho de Jesus na sua essência, não é? Naquilo que realmente Jesus passou para nós. Bom, então, dando continuidade aqui, hoje o tema é importante, porque naquele capítulo 17, Sede Perfeitos, não é? Falamos o programa anterior sobre a virtude, e hoje os superiores e os inferiores. Bom, eu vou deixar. Quem vai começar? Quem são realmente os seres superiores aqui na Terra e os inferiores? Vamos analisar no mundo aqui, olhando o lado material, porque às vezes nós temos uma noção, né, também outra noção equivocada. Seria não propriamente os seres superiores e inferiores, mas aqueles que estão numa condição superior materialmente. E numa condição. Então, vamos explicar isso, inferior, né, para a gente É. entender. Então, para nosso esclarecimento, né, superior, conforme a palavra já está falando, é aquele que está acima, além de algo ou de alguém. Inferior, nessa escala, e conforme também a palavra já diz, é o que está num degrau ou numa condição abaixo, não é? do que está em relação. Então, para o mundo material, quando olhamos alguém num nível superior ao nosso nível, nós imediatamente nos relacionamos a alguém que possui bens maiores que o nosso, títulos maiores que o nosso, um título de nobreza, de conhecimento, um título que alguém foi dado a essa pessoa como um rótulo, né, para a sua vida. Inferior são aqueles que estão numa condição material abaixo da nossa. Isso
é o que comumente o É a que como visão. Se É a visão, entende, é a né? visão, é a visão se da entende. É que sempre se tem, o que que está as pessoas acima têm. de nós e o que está abaixo de nós na condição material. Material. E sempre é importante ressaltar que nós analisamos essa condição no aspecto material. Por exemplo, a gente olha um juiz, um desembargador, a gente tem uma visão e realmente as pessoas acham que ele é uma pessoa superior. E na condição em que ele se encontra aqui, temporária na Terra. Sim, é isso que mas nós vamos estudar, não é? nós precisamos entender também, Juarez, que quem está na posição superior à nossa e também aquele que está numa posição inferior merece o respeito da posição em que ocupa, não é? É isso que nós vamos estudar hoje. Isso, nós precisamos entender. Um juiz, um desembargador, um ministro, um professor, um doutor, Um empresário em que relação tem seus a subordinados, não é isso? né? Que em relação a nós merece o nosso respeito e consideração. Eu não posso desacatar, Claro. né, ir de encontro a uma hierarquia estabelecida. Eu não posso ser desrespeitosa. Perfeito. Como também não posso ser desrespeitosa àqueles que ocupam uma posição financeira, social, abaixo da minha. Nós vamos ver que o superior e o inferior para a doutrina espírita, que segue os ensinamentos de Jesus, né? O que é ser superior e o que é ser inferior, conforme nós vimos. E temos como referência Jesus. Jesus combateu o erro em toda a sua trajetória. Jesus não combateu aquele que errou. Ele reconhecia nas pessoas as posições que eles ocupavam, mas ele não compactuava com o erro das pessoas. Tanto que quando Nicodemos, né, foi procurar Jesus na madrugada, na noite, Nicodemos era um doutor na lei. Era um profundo conhecedor e cumpridor da lei de Moisés. Isso. Em momento algum, Jesus faltou com respeito a Nicodemos. Passou um ensinamento profundo para ele. Passou, né? Ele não compactuou com os erros de Nicodemos, mas ele foi amoroso. Ora, Nicodemos, você, o doutor da lei, não sabe das coisas do céu que eu estou te falando? Não é? E aí ele respeitosamente esclarece a Nicodemos e via em Nicodemos a superioridade do posto que ele exercia, né? E apesar de Jesus ser moralmente estar a quilômetros de Superior, luz, realmente. superior a Nicodemos, ele não constrangeu o sacerdote. E é isso que a gente está aqui para falar disso, né? Nós, como cristãos, não podemos constranger ninguém, independente da posição que ele ocupa. Isso. E que isso nos sirva de alerta para aquele que se julga superior a quem quer que seja. Porque vemos muitas vezes as pessoas falarem, levantar o nariz e falar assim: você sabe com quem você está falando? Como se o título fosse garantia de moralidade. Como também o título religioso. Não é verdade? Sim. A gente ouve muito isso. Ah, eu sou espírita. E aí?
E aí? Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou... Isso eu aí. sou bispo. Isso aí não, o significa... São títulos... Títulos... terráqueos. É verdade. Títulos Aliás, a da carteira terra. de identidade daqui não serve para lá. Quando nós chegarmos lá na espiritualidade, não, mas eu sou o fulano de tal. Olha a minha credencial. Olha a minha credencial. Olha, vou te apresentar. Lá não tem. Sabe quem eu sou? Aqui você é um irmão igual a todos os outros. Até sabemos que o doutor André Luiz, o grande André Luiz, né, o nosso irmão tão sábio, que tem nos trazido tantas informações da espiritualidade, ele disse que, ao chegar à espiritualidade, os primeiros trabalhos que ele fez nos hospitais da espiritualidade foi limpar o vômito dos outros que estavam se recuperando no hospital. Então, nos hospitais da espiritualidade, ele que era médico, que operava, que cuidava dos doentes, numa atitude de humildade, que é o que se tem que ter, não somente lá, mas também isso aqui. Depois de alguns anos em tratamento Sim. moral e espiritual, porque quando ele chega no plano espiritual pelo movimento da desencarnação, ele chega lá com o nariz em pé, dizendo, eu sou o doutor Fulano de tal. E aí? Bom. O seu título ficou lá, meu querido, na E assim terra. acontece com todos nós. E, Antônia, Ninguém leva temos suas que credenciais. ressaltar a responsabilidade, para não deixar fugir, dos que ocupam essas posições de superioridade material, vamos colocar. Tanto na parte intelectual, não é? Você citou os professores, os filósofos, Os médicos. Aí nós temos na área médica, todas aquelas pessoas, ministros exatamente. de Estado, governantes, todos eles têm uma responsabilidade muito grande. Na hora da educação, Não é isso? na área da educação, na E é o área que da você política, falou, cabe... na área do direito, na área, Não em é? qualquer área que seja, a quem Deus concedeu poderes de monetários, de mando, ou de financeiros, né, de finanças, eles ou têm, os espíritos superiores nos esclarecem. Até o cardeal Mulot, não é? Que vem eu acho trazendo essa mensagem. Ou é por missão, trouxe essa missão para auxiliar, veio com esta bagagem para auxiliar aqueles que necessitam do seu amparo, da sua orientação, do seu exemplo, ou então como prova. Então, Lucas mesmo cita, tem uma citação do Evangelho no capítulo 14, que diz assim, aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Quer dizer, há pessoas que muitas vezes têm o poder nas mãos, ou está em situação privilegiada, faz pouco caso do outro. Eu sou, e trata mal os seus serviçais, os seus empregados. Se está numa função com todo respeito ao pessoal da enfermagem, que nós sabemos que são pessoas de boa índole, mas sabemos que também tem aqueles que equivocadamente tratam grosseiramente aqueles que estão impossibilitados de se movimentar, de falar, de responder, de levantar. Não são, sabemos muito bem que são raros esses que fazem isso, mas existem. Então, nós temos que ter muito cuidado. Como em todas as profissões. Como em todas as profissões. Mas imagine você lidando com uma pessoa doente, que não tem condição para nada, e a pessoa anda, abre a boca, levanta, vamos. Quer dizer, a gente tem que ter bondade, humanidade, humildade, bondade. Então, caridade. Então, essa superioridade naquele momento, a superioridade de profissão, de condição temporária, social, é temporária. Esse espírito superior nos esclarece. Aquele que agora está nessa posição de mando, nessa posição de superioridade material,
amanhã poderá estar numa situação De inferioridade. de inferioridade material. Ele está necessitando daqueles cuidados que ele não deu ao outro. Não é? Então, aquele que se exalta será humilhado. Como? Vai entender que aquela posição era temporária, que amanhã ele pode vir a ser o paciente. E aquele que se exalta, que se humilha, será exaltado. O que se humilha não é que se joga aos pés de ninguém, mas é aquele que tem a humildade, que aceita, que tem a simplicidade, como a gente vê tanta gente. Não é que a condição de pobreza, de a condição econômica significa que a pessoa seja bondosa, humilde, que a gente vê quantas vezes a pessoa numa condição de penúria com arrogância. Me lembrou, para fechar, né, o bloco, quem é o superior na situação do catador do lixo? É o que cata o lixo ou o que joga o lixo no chão? Pois é. Quem é o Quem superior? é o superior nessa relação? Mas o superior no sentido interno, Sim. né? No sentido interior, no sentido da moralidade. Se eu jogo o lixo no chão, eu sou superior a alguém? Queridas, já o primeiro bloco, já passamos aí o tempo, né? E iremos para o nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, amigos queridos, retornando ao nosso programa de hoje e conversando sobre os superiores e os inferiores. O Evangelho nos traz aqui uma comunicação, né, de um espírito comentando a respeito. Não é? Então, ele fala sobre a autoridade. Não é? Assim como a fortuna. É uma delegação. Desde que terá de prestar contas quem dela foi investido. Nós já comentamos aqui. Né? Tanto o indivíduo que ocupa cargos de autoridade, não é? Seja na área empresarial, política, religiosa, que nós vamos aqui também comentar, terá de prestar contas quem dela foi investido. E assim também, a autoridade, Deus a concede. Você já comentou, a título de missão, muitas vezes, para o indivíduo, ou de prova, não é? Quando assim o Criador entende, retirando-a quando julga conveniente. Isso aqui é importante a gente comentar, Antônia. Quantos já ocuparam cargos de autoridade,
né? Todas as áreas. E, de repente, uma mudança na política, uma mudança na economia, eles caem, perdem aquele status, não é? Que eles tinham. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, na realidade, nós, muitas vezes, desfrutamos hoje de uma condição que amanhã não sabemos. Não podemos dizer Não que podemos... nos pertence. Isso aí. O que realmente nos pertence é aquilo que poderíamos usar em espírito. Aquilo que o corpo usa não é nosso, que o corpo vamos deixar aqui. Juarez até tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta aos espíritos superiores por que Deus delega a condição de riqueza e poder a alguns e situação de miséria a outros. Kardec ficou curioso, porque uns têm poder, tem a riqueza, né? E outros são miseráveis, vivem na miséria. Então, os espíritos superiores responderam que Deus assim age para nos experimentar nas diversas situações, querendo explicar que em um momento, em uma existência, somos poderosos, temos dinheiro, temos situação superior. Uhum. E em outra, renascemos como miseráveis para que possamos experimentar essa situação e ver como vamos agir. Se você, quando tinha mando, maltratava o outro, você gostaria de ser maltratado no momento em que você vai renascer naquela situação de miserabilidade? Tudo é experiência para o espírito, e tudo, né? Não é nada para o miserável, jamais será miserável para sempre. O rico, poderoso, jamais será poderoso para sempre. Na Idade Média, Antônia e Marilza, realmente aqueles que nasciam nas famílias poderosas, não é? E se achavam que isso era um privilégio, era uma concessão de Deus, uma dádiva de Deus. Deus, então, Deus que me deu, ainda isso. Hoje se vê. Mas você faz isso, dissipa tudo que você tem. Deus me deu, eu faço do que é meu, o que eu quiser. Sim, mas também não é bem assim. Vai colher o que plantou. Então, diziam que eles eram ricos, poderosos, porque Deus os criou assim, para serem ricos, para serem O que eu posso fazer poderosos. Se Deus me fez assim? As pessoas falam isso. Então, inclusive, na Idade Média, também, já que falamos nesse período, também dentro do próprio segmento religioso da época, vamos nos reportar à época, né? Isso. O clero, que era dominado pelo poder dos reis, né? Que nós sabemos, né? Que os papas eleitos coroavam os reis, mas aquele, para ser papa, tinha que ter a permissão do rei. Quer dizer, na realidade, era um conluio ali, um acordo ali complicadíssimo, né? Então, diziam também, nesta época, eles pregavam que os pobres nasceram naquela condição porque Deus assim os fez e que eles não sairiam daquelas condições, não é? E também dizendo que os ricos estavam naquelas condições, não é? Porque Deus assim os fez, ricos, poderosos. E é bom de se ressaltar que apesar, não é, dos crimes cometidos pelos ricos em detrimento dos mais fracos, dos pobres, a Igreja também estendia o seu perdão, não é? Nós sabemos disso. Nós estamos falando lá daquele período em que até hoje, muitos acham que se detém o poder, seja ele econômico, né? A riqueza, a autoridade, acha que Deus os colocou ali naquela condição. Realmente Deus os colocou como prova. Aí é isso que está aqui, nós acabamos de ler. O que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Com o poder, fazer? com a riqueza. É porque vamos
entender esse mecanismo. Tudo é experiência para o espírito que é imortal. Renascer numa condição de um conforto material é experiência para o espírito. A consciência dele de usufrutuário dos bens terrenos. O que eu, enquanto espírito, vou produzir com esses benefícios que a vida apresentou para mim? Eu vou ser alguém complacente que vai trabalhar para o bem da humanidade? Ou eu vou ser aquele que vou ser temido e odiado? Na outra face da moeda, aquele que nasce na penúria, a sua prova é de elevação espiritual. Eu nasci nessa condição, mas eu não sou determinado a permanecer nela para sempre. Deus, eu como espírito imortal, detentor de todo o conhecimento outorgado pela divindade, eu tenho o dever de crescer, de produzir, de ser melhor para a sociedade ao meu redor. E com isso eu cresço e a humanidade também cresce. Colabora com o progresso. Isso, porque está lá, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a lei do progresso, que é uma lei determinante. O progresso tanto vem para aquele que tem riqueza e abundância, como a lei do progresso também vem para aquele que nada tem de material, mas tem a vontade, conforme Leon Denis, o grande filósofo francês, colocou no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A vontade é o que move o espírito para a frente. Ele nasce numa condição de penúria, mas ele não tem que permanecer a vida toda nessa condição. Ele vai ter a oportunidade do estudo, do trabalho. Dependendo do esforço. Do esforço de cada dele, não é? Ele pode chegar à riqueza? Não sabemos. Mas há toda uma possibilidade de conquistas. Isso vai depender do esforço que ele faz. Pode não chegar à riqueza total, mas ele vai promover o bem dele e o provimento da família. O que nós não vemos é uma grande parcela que nasce numa condição financeira pequena e não se esforça nunca. Vive na mendicância, vive às custas dos familiares, não produz. Não atina com a possibilidade que ele tem, ele não percebe isso. Eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso estudar, eu posso trabalhar. Eu posso ser útil, isso. Porque o objetivo da vida é ser útil à humanidade. É por isso, gente, quando a defesa do livre-arbítrio pela doutrina espírita, que é lei divina, é uma conquista do espírito imortal. É a liberdade de escolher, não é? De buscar. Não é porque, você falou muito bem, não é porque o indivíduo nasceu numa situação de dificuldade. Nós temos muitos exemplos no nosso Brasil. Quantos que nós conhecemos que nasceram também, não é, dentro de uma situação difícil, econômica, e fizeram a sua trajetória de vitória. Agora, com esforço, com trabalho, com honestidade, com dedicação, com perseverança, não é verdade? Agora nós sabemos, né, Antônia, que conforme você usou um termo, usufrutuário. Na realidade, o que nos pertence? Só aquilo que podemos levar, que vai conosco. Comenta, Antônia. Muito interessante. Realmente,
O que verdadeiramente nos Exatamente. pertence. Quando alguém tem uma propriedade, é o dono de uma casa, de um apartamento, né? Vou deixar para os meus filhos. Não, eu vou colocar meu filho como uso, eu sou apenas, eu vou me colocar como usufrutuário. Quando eu vou usar até que eu esteja aqui. Fui embora daqui, fui para a espiritualidade, automaticamente o dono... O bem é transferido. É transferido para outro. Assim é a nossa vida. Não precisa ter nada escrito de papel aqui embaixo, não. Está escrito lá em cima. Sim. Chegamos aqui como usufrutuários de tudo que encontramos, tudo que Deus nos concede. E isso não vamos poder levar. Passa de mão em mão. Vai de pai para filho, de filho para neto, vai passando. Para irmãos, vai passando para quem é de direito. E nós cumprimos a nossa programação, cumprimos o nosso dever, sairemos daqui, se Deus quiser, de consciência tranquila, levando aquilo que conquistamos em espírito. E isto irá conosco. Que ninguém se iluda, porque a gente vê tanta gente querendo ganhar na loteria, jogando, arriscando. Eu preciso ganhar na loteria, eu preciso ter poder, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter isso e aquilo. Porém, que ninguém se engane. Quando nós conquistamos esses poderes, essas conquistas, é porque Deus permitiu, mas seremos cobrados por aquilo né? que fizermos ou deixarmos de fazer. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Será cobrado. Então, no atual cenário mundial, nós vemos muitas pessoas se perderem por um nada. Que pena. Né? Tiveram a oportunidade de promover a melhoria do seu país, da sua cidade, dos seus parentes, né? De outras nações, e por orgulho, Não fizeram. por prepotência, estão se afundando nas águas lodosas, conforme os Espíritos nos explicam, da imoralidade. Marilda, Como chegarão uma pena. no plano espiritual essas criaturas? Marilza, é por isso que a Rose dos Anjos tem um livro chamado Ah, se eu soubesse, de pessoas que agiram desta forma, que ao chegarem na espiritualidade se depararam com a realidade crua e nua. Né? Será cobrado o que você fez. E aí a pessoa vê o tempo que perdeu, anos a fio de uma reencarnação e vão. Então ela tem esse livro. Ah, se eu soubesse. São vários casos. Antônia, a gente vai aqui dar um puxãozinho de orelha, né? Quantos políticos brasileiros tiveram a permissão de retornar às esferas para dar o seu recado da sua condição no mundo espiritual? E A olha, grande gente, maioria dos nossos políticos não tem a permissão, não se encontram Olha. em situações confortáveis para voltar e dar os seus recados. Porque é importante esclarecer um pouquinho dos dois comentários que vocês fizeram. Para nós espíritas, nós entendemos o inferno de maneira diferente. O inferno para nós não é um lugar circunscrito, não. Onde ali se reunirão as almas pecadoras e vão sofrer eternamente. Não. Não é mesmo. Porque nós temos a certeza de que cada um responderá pelos seus atos. E o Pai é infinitamente bom e justo. Se Ele é bom e justo, Para todos. é para todos. Então, todos aqueles que não cumprem ou não se esforçam em cumprir as leis divinas, que é a lei do bem, Do amor, do amor, do progresso. da boa convivência, do progresso, né, da tolerância. É isso que Jesus nos ensinou.
com certeza levarão o inferno na sua consciência. E não terão paz. E não terão paz. Mas não sofrerão também eternamente esse inferno de consciência. E como dissemos aqui, e sabemos, que o Pai tem a sua infinita misericórdia. E até a gente aprende também que é até a pior das criaturas. Claro. Um dia, Sem dúvida. com o correr dos séculos, um dia, eles também serão anjos. Um dia, todos nós seremos anjos. De verdade, iluminados, né? Porque a pessoa tanto se cansa de errar, de cair, de se equivocar, que retorna com a proposta de se melhorar e até que chega a hora de mudar. Assim nós estamos caminhando para o encerramento do nosso segundo bloco. E o que a nossa companheira acabou de dizer é que o céu não está vedado e ninguém está excluído dele. Porque é nós mesmos que construímos esse céu. Então, cabe a cada um se esforçar para criar a sua felicidade. E ninguém está perdido. E ninguém Se tiver está alguém aí perdido. ouvindo a gente, e assim, só um instantinho, meu Deus, eu vou para o inferno, eu nunca mais vou ter jeito. Tem sim, meu irmão ou minha irmã, tem sim. Um dia todos nós seremos anjos. Foi o que nós aprendemos, não foi? Sem dúvida. E assim, queridos, vamos agora para o nosso intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso terceiro e último bloco, vamos ler aqui mais um trechinho do comentário desse espírito, não é? Que trouxe essa mensagem referente aos superiores e os inferiores. E ele relata para nós o seguinte: se Deus perguntar àquele que recebeu, né, que fez... o argentário é a pessoa, né, que fez ele dar fortuna, que deverá nas suas mãos ser uma fonte de benefícios espalhados em derredor, também há de interrogar, assim o que desempenha qualquer autoridade. Deus vai perguntar, no caso, né, àquele que foi detentor da fortuna, como igualmente aquele que foi detentor de uma autoridade, essa pergunta: que uso fizeste da tua autoridade? E Juarez, olha só, como Deus é único. Importante. Só há um Deus. Isso. Que é o Pai Criador, que Jesus nos ensinou, que há um só Deus, né? Então, o Deus de qualquer doutrina religiosa é o mesmo. E aí imagina o que Deus perguntará para os ditadores, para aquelas pessoas que detêm o poder da autoridade e são autoritários. Isso. Que são usam de autoritarismo. Aproveitam a autoridade aí, para usar de autoritarismo. É diferente. O que eles responderão a essas questões? É isso que o mentor está colocando aqui. E aí nós vamos perceber que o maior dentre todos nós,
o grande espírito, o mestre por excelência, que foi Jesus, ele, na véspera da sua crucificação, do seu assassinato, ele reuniu os apóstolos e lavou os pés, Que eram menores. que Não na é? hierarquia espiritual menores. ocupavam uma posição abaixo de Jesus. Inferior à do Cristo, né? Mas Muito bem, ele se fez humilde, porque à época, quem lavava os pés dos visitantes da casa, né, dos convidados, eram os escravos. Quando chegavam os convidados para um encontro na casa de alguém, os escravos que vinham lavar os pés, porque as pessoas não tinham sapatos, sandálias, e vinham com os pés todos empoeirados, Sandálias, sujos, sujava né? tudo, é. Então os escravos lavavam. E esse foi o gesto de Jesus, simbolizando que ele, apesar de ser o espírito mais puro que pisou na face da terra, ele estava ali para ser humilde, para exemplificar a fraternidade e o amor que Deus tinha por todas as criaturas. Ele não mandou, nos relatos do Evangelho, que quer dizer a Boa Nova é toda uma trajetória de vida do Mestre. Ele nunca foi autoritário, ele exerceu a autoridade moral. Amorosamente. Amorosamente. Ele nunca, tanto que ele dividiu o tempo entre antes e depois dele. É uma pena que o seu exemplo é deturpado pela maioria das doutrinas religiosas. Mas aquele seguidor, aquele cristão que quer seguir um mestre, vai em busca das suas palavras na essência. E na essência, Jesus foi humilde, foi brando de coração, mas ele sabia se posicionar, ele sabia o que falar na hora exata. E até hoje, a sua personalidade é exaltada e amada. Porque Jesus só não é amado pelos orgulhosos, mas aquele que é humilde de coração, que vê na figura desse homem um transformador de almas, sabe exatamente a autoridade que ele exerceu. É importante, dentro da visão espírita, é saber que todos nós fomos criados em pé de igualdade. Deus não privilegia nenhum grupo, nenhuma religião, não. Ela falou realmente no Deus único. Minha gente, vamos refletir. Moisés, que caminhou no deserto por 40 anos, para incutir na memória daquele povo, na mente daquele povo, a ideia desse Deus único, criador de todas as coisas. Mas é importante a gente ressaltar e refletir. Só existe um Criador que criou todo esse universo, todas essas bilhões de galáxias, trilhões, e não sabemos quantos mundos, quantos sóis, universos sucedendo-se a universos. Então, esse Deus, que com certeza não vai usar, né, de privilegiar um dos seus filhos, porque é importante essa ideia ainda, muito elementar, não é? Em dizer que Jesus é o único filho de Deus. Olha, é uma incoerência muito grande. Quer dizer, eu estou tentando esclarecer, porque essa ideia de superior e inferiores,
que as pessoas levam muito aqui a sério. Não é? A gente olha, às vezes, um pastor, um dirigente religioso, seja ele qual for, de qualquer religião, a gente sempre tem a ideia de que ele está ali colocado, é um ser mais espiritualizado do que nós, muitas vezes. Nem sempre, pode até ser, né, Antônia? Sim, mas nem pode sempre. até ser. Então, essa é uma ideia, ora, Isso estamos falando em qualquer religião. em qualquer Qualquer religião. religião. Às Né? vezes, O às dirigente, vezes, o pastor, o padre, O o dirigente espírita. aquele... Estamos generalizando, Não. né, gente? Olha, Não. Juarez, às vezes, quer dizer, às vezes, muitas das vezes, aquele frequentador daquela doutrina religiosa humilde, que senta lá na última cadeira, que ora sozinho, ele, na maioria das vezes, ele é um ser mais espiritualizado Do que quem está lá que na aquele frente. que está detentor do microfone. Por quê? Ele é Que tá lá humilde, na frente. ele se esforça realmente em ser um bom cristão. É cumpridor Não é- das não é? suas Obrigações. das suas E nem obrigações. sempre aquele que está na tribuna, ele pratica aquilo que ele está falando. Isso. Então, mas como Deus sabe Todas as coisas. todas as coisas, não temos como esconder para o Criador, né? Nós, Então, para o Criador, nós não nos revestimos de máscaras. é verdade. Nós Então, somos o que somos. Ele nos conhece. Então, Ele nos conhece. essa ideia ainda, é importante a gente fazer uma reflexão. Somos todos irmãos, Filhos de Deus. filhos de Deus. Porque Independente de raça, de nação Ou da cor da pele. ou da cor da pele, Não importa. somos Somos todos todos irmãos. filhos de Por isso, Jesus, quando nos ensinou a orar, nos ensinou o Pai Nosso e disse, Pai Nosso, quer dizer, pai. Ele não disse meu Pai, ele disse Pai Nosso, se referindo à A todos. humanidade. é importante também, eu gostaria de esclarecer, que as pessoas que manipulam a Bíblia, que estudam, é bom dizer que Jesus nada deixou escrito e não fundou religião nenhuma. Nenhuma. Ele simplesmente deixou a sua mensagem, que é a boa nova, O exemplo. o exemplo de vida. Tudo o que ele pregou, ele exemplificou. Exemplificou. E é por isso que marcou a humanidade diante disso. Os seus apóstolos, que escreveram após o seu retorno às regiões celestes, não é? Como co-criador do nosso planeta, eles registraram muitas passagens, claro, nem tudo também, mas o mais importante ali se reuniu e o que nós denominamos hoje o Evangelho. Naturalmente, com traduções, né, Marilza? Com vamos- interpolações, com acréscimos, de acordo com a época e os interesses humanos, porque sempre temos interesse. Então, quem escreveu a Bíblia? Foi Deus? Foi Jesus? É importante a gente esclarecer isso. Foi escrita pelos homens. Inspiração divina, porém escrita pelos homens. Inspiração divina, Isso. perfeito, mas escrita pelos homens. E vamos Importante também, a gente né, deixar bem claro. E nós respeitamos Isso. tudo o que está ali. Agora, é importante separar o que é de Deus e o que é dos homens. É igual assim, dos evangelhos, precisamos retirar da letra que mata, conforme Paulo falou isso, deixou né? bem claro, E né? tirar o espírito, a essência, Que vivifica. que é o que vai engrandecer o nosso conhecimento, as nossas atitudes e a Só um nossa instantinho. alma. Marilza, aproveitando essa deixa, precisamos tirar da letra o espírito. Quando Paulo se refere a tirar o espírito da letra, ele estava se referindo a tirar da letra o significado Moral. o significado moral do que estava escrito, do que está escrito no Evangelho, do que Jesus disse. Tirar o significado, porque as palavras utilizadas na época
eram de palavras usadas naquela À época, que muitas palavras mudaram até o seu sentido com o correr dos séculos e milênios, não é isso? Mas é preciso ainda tirar o espírito da letra, o sentido, o significado. E é isso que a doutrina espírita faz. Quando no Evangelho de Jesus, quando estudamos o Evangelho de Jesus, tiramos o significado das palavras que Jesus nos deixou. Tiramos o véu do simbolismo, exatamente, de muitas situações que envolvem a essência do ensinamento. Exatamente. Gente, estamos já aí, né? Que pena. Encerrando o nosso programa de hoje. É importante a gente fazer a nossa reflexão. Aos olhos do Criador, na realidade, quem são os superiores? Quem são os inferiores? Vou dizer uma coisa final, porque eu me lembrei, enquanto você estava falando isso, com relação a que a gente estava conversando. Aquele que acha, eu vou para o inferno, não tenho jeito, não tenho salvação. Eu me lembrei dos 2 ladrões que estavam ao lado da cruz de Jesus, né? Jesus na sua cruz e os 2 ao seu lado. Então Jesus disse, hoje, em verdade vos digo, hoje que estarás comigo no reino dos céus. Ele estava dizendo hoje, que um dia eles estariam também no reino dos céus. Por quê? Com o correr do tempo, com o correr dos séculos, com o correr das horas, a modificação, o arrependimento, a vontade de se transformar em melhor. Eles, naquele momento, eram inferiores, naturalmente, mas se tornaram também espíritos superiores, através do seu esforço. Certamente, hoje, eles não são mais como naquela época. Por E isso assim, Jesus falou isso. Com certeza. E Todos que nós sirva para estamos todos nós. inseridos na lei do progresso, na lei, né, de evolução. E assim, meus irmãos, agradecemos mais uma vez pela audiência, né, e pelo estudo, né, que realizamos hoje e esperamos, né, de termos sido úteis aí aos companheiros. E agora, a nossa querida Maria Antônia irá fazer a nossa prece de agradecimento. Antes da Maria Antônia fazer a prece, queremos aqui mandar um grande abraço a uma companheira que encontrou conosco e tornou-se uma amiga, né? É a Irene. Muito então, bem. para você, o nosso carinho, meu, Marilza, da Maria Antônia. Um abraço, Irene. Um abraço, Nosso Irene. programa Amor e Caridade. Seja feliz, Irene. Então, iremos convidar os nossos ouvintes que nos assistem em casa para conosco sintonizar Jesus. Viremos o botão dos sentimentos para a estação do amor, onde poderemos sintonizar o Mestre amado, o nosso amigo incondicional de todas as horas, aquele que compreende as nossas limitações, aquele que acredita em nós. Querido Jesus, que em nome de Deus vieste à Terra um dia nos trazer os ensinamentos que nos transformariam em criaturas melhores do que somos. Mestre e amigo, que a tua luz possa se refletir em nossos sentimentos de muito amor, em nossos corações, que possamos, Senhor, levar até os nossos irmãos que nos assistem em suas casas a tua palavra, a tua luz, a tua misericórdia. Sê conosco, Senhor, acompanha-nos na trajetória da vida terrestre. Ensina-nos, Senhor, auxilia-nos
a que sejamos melhores do que somos. Em Teu nome, em nome de Deus, queremos abraçar a cada um que nos assiste e queremos pedir que nos envolva em Teu amor imenso e que assim possa ser. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.